Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e nesse vídeo nós vamos mostrar um pouco sobre o NetBoot XYZ. Antes que você vai me perguntar para que eu vou usar esse sistema, ou para que esse sistema vai ser útil para mim, eu vou voltar pelo básico. O que esse sistema vai trocar? Então, no passado, se eu quisesse instalar o Ubuntu, como que eu iria fazer? Eu ia lá diretamente no site do Ubuntu, fazia o download dessa imagem, utilizava o Balena-Et para gravar num flash drive e utilizava esse flash drive no meu computador para fazer a instalação. E o mesmo procedimento eu ia ter que fazer se eu quisesse instalar qualquer outro sistema operacional ou qualquer outro tipo de versão de sistema operacional. Além do mais, se eu quisesse utilizar alguns aplicativos tais como Clonezilla, eu ia ter que fazer exatamente esse processo. O que deixa esse processo lento, porque você precisaria ter mais de um cartão de memória ou você deveria regravar várias vezes nesse cartão de memória. O que não é interessante porque não garante que você esteja utilizando a última versão ou pelo menos não garante que você tem todo o sistema na hora que você precisa. E com esse NetBoot, ele vai permitir que você faça o download diretamente da internet da última versão, ou pelo menos da versão que você deseja, e está disponível apenas com um cartão de memória, tendo a possibilidade de ter vários outros sistemas. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Antes que a gente comece a fazer qualquer instalação ou explicar como que esse sistema funciona, nós vamos pelo básico indo na parte de documentação do NetBoot XYZ. Desse jeito você vai conseguir ver um pouco desse site e vai entender se realmente esse sistema serve para você. Então para isso nós vamos vir aqui no site. Aqui no site, na parte de introdução, ele mostra um pouco como que ele funciona. Ele fala que você consegue utilizar diretamente no ISO, então você poderia gravar diretamente em um flash drive e utilizar esse flash drive para fazer a instalação. Você tem opções de Linux diretamente pelo network. Você tem alguns sistemas que você pode gravar o SO diretamente nesse sistema. Então basicamente, se você quiser utilizar Windows, você poderia gravar o Windows no flash drive e depois instalar pelo flash drive. Ou se por acaso você tiver alguns outros sistemas operacionais ou outros programas, você já tem pré-instalado nesse sistema. Então, para fazer isso, como que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui na parte de download. Aqui na parte de download tem vários tipos de imagem, mas se lembre, dependendo do seu sistema operacional, você vai ter que escolher um deles. No meu caso, o que eu sugiro você fazer é você utilizar ou essa primeira opção ou essa segunda opção. Porque o meu computador vai funcionar mais com 86 e 64 bits, eu não estou utilizando o sistema ARM, então vou fazer o download dessa primeira opção e vou fazer o download na parte de ISO. Depois disso, como que você ia ter que fazer? Você vai ter que baixar o Balena-Et e fazer a instalação do seu flash drive no Balena-Et. Para isso é super simples, abre o Balena-Et, seleciona a imagem que você quer instalar e seleciona o USB que você vai instalar e faz o flash. Porque eu quero montar esse vídeo, então eu estou utilizando uma máquina virtual. Aqui nessa máquina virtual eu já criei a máquina virtual chamada NetBoot XYZ. Se eu vim aqui na parte de Settings, eu selecionei uma certa capacidade de memória RAM, eu selecionei 4 cores de CPU, mas o mais importante para mim seria a parte de Storage, na qual eu já selecionei essa imagem para iniciar. Esse HD seria só de 40 GB, só se por acaso eu quisesse instalar o Ubuntu ou qualquer outro sistema operacional, mas isso não vai ser o caso, então 40 GB vai ser o suficiente. E eu coloquei como bridge. Não vou estar instalando nenhum aplicativo que vai necessitar utilizar uma porta específica, então para mim tanto faz. Uma vez que você instalou, ou pelo menos inseriu esse sistema operacional, você vai ter aqui no seu sistema de boot, apertar F12 dependendo do sistema, apertar Delete dependendo do sistema e vai ter que selecionar para iniciar pelo USB. No meu caso, porque eu já selecionei como CD, e então ele vai iniciar automaticamente como boot CD. Então nós vamos esperar até essa máquina virtual aparecer. Uma vez a máquina virtual iniciada, ele já começa a iniciar pelo CD,
e ele já começa a fazer o boot desse sistema. Uma vez feito o boot, se por acaso você não selecionar absolutamente nada, ele vai iniciar diretamente o sistema operacional que está no teu HD. Mesmo assim, nós vamos ver o que nós temos de opções para instalação. Aqui tem a opção de Linux Network Install. O que significa? Significa que ele vai fazer o download dessa imagem diretamente da internet. Então, se eu selecionar aqui, ele tem vários tipos de sistemas operacionais e vamos supor que eu quiser instalar o Debian. Então, eu posso selecionar aqui a questão do Debian e posso selecionar qual das imagens que eu quero. Teria até a última imagem, que seria a versão 12. Se eu selecionar essa imagem, ele vai fazer o download da imagem diretamente do site Debian e daí vai permitir que eu instale. Vamos voltar um pouco. Aqui teria muitas outras imagens ou muitos outros sistemas operacionais, tais como o Kali. Você pode instalar o Proxmox, você pode instalar o Oracle e muitas outras imagens que vão funcionar diretamente baixando na internet. Então você não precisaria baixar anteriormente essas imagens, por causa que ele vai fazer isso na hora. Lembrando, você tem que ter acesso à internet para funcionar essas imagens pela internet. Aqui na opção de Live CD, se você escolher, ele não vai fazer a instalação da imagem, ele só vai rodar como live. Então significa que se eu escolher o Ubuntu, ele vai rodar no sua memória RAM Ubuntu e você consegue utilizar esse sistema operacional. Tem muitas vezes que você quer recuperar um RAID ou você quer fazer alguma coisa específica e você não quer instalar o sistema operacional. Então, para isso mesmo, esse sistema ou essa opção vai ser muito interessante. Depois disso, a gente vem aqui, nós podemos instalar o DBS, nós podemos instalar o FreeDBS e podemos instalar o Windows. Aqui na parte do Windows, se a gente vir aqui, ele vai aparecer o Load Microsoft Windows Install. O que significa? Você vai ter que definir qual que seria o site na qual ele vai extrair a imagem da Microsoft. Muitas vezes você pode ir diretamente no site da Microsoft, escolher a imagem que você quer, você pode fazer o download, depois você vai ter que adicionar a sua chave. Mesmo assim, aqui você pode adicionar o URL, que você poderia fazer o download e ele vai fazer a instalação. Possivelmente isso vai funcionar com imagens originais, se por acaso você tiver imagens que foram modificadas, não vai funcionar do mesmo jeito. Então nós vamos voltar aqui. E agora, que a parte mais interessante seria a parte de utilidades. Como assim utilidades? Se eu abrir aqui essa parte de utilidades, nós temos vários aplicativos que nós podemos utilizar para fazer backup, recuperação de dados e outras coisas. Eu vou dar um exemplo. Clonezilla. Você pode rodar a Clonezilla para fazer o backup do seu sistema operacional fora do seu sistema operacional. Basicamente, você pode ter um cartão de memória conectado no seu computador e fazer o backup nele, ou você pode fazer diretamente pelo network. Mesma coisa vai funcionar com esse sistema de antivírus, mesma coisa vai funcionar com outros sistemas que eles estão aqui. Isso que é interessante porque você simplesmente pode escolher qual desses sistemas que você pode utilizar e você simplesmente utiliza ele para fazer backups, recuperação de dados, escaneamento de vírus e assim por diante. Se a gente voltar aqui, nós podemos fazer alguns diagnósticos e assim por diante. Então, por que eu falei que é interessante esse sistema? Tudo que você precisa daria em um cartão de memória e esse cartão de memória não precisa ser muito grande e esse cartão de memória não precisa ser regravado várias vezes e não precisa se preocupar em ter a última versão porque ele vai estar baixando sempre a última versão de acordo com suas preferências. Então, por isso mesmo que é interessante esse sistema, ao invés de você ter 3, 4, 5 cartões de memória com dados separados e você vai ter que tentar selecionar eles, assim desse jeito você só tem um e você roda qualquer sistema que você quiser. Então desse jeito nós chegamos ao fim desse vídeo, eu expliquei bem rapidinho como que funciona esse sistema, porém espero que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos eu vou tentar mostrar um outro sistema que também é interessante, que tem outras funcionalidades bem parecidas com esse Netbook XYZ, mas com umas funcionalidades um pouquinho diferentes. Então, se vocês gostaram desse vídeo, acharam interessante, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!